Primeiro curso de filosofia budista, do Templo Budista Jodoshu Nippakuji de Curitiba. Módulo 2C. Gachô, amigos, Gachô, sanga querida. A palavra gachô significa, literalmente, colocar as duas palmas juntas. De todos os mudras, gestos simbólicos de mão ou posições que usamos, esse talvez seja o mais fundamental, pois surge diretamente das profundezas da iluminação. Seus usos são muitos, mas mais comumente são utilizados para expressar respeito, para evitar a dispersão da mente, para unificar todas as polaridades, como esquerda e direita, passiva dominante, material e espiritual, etc. E para expressar a mente única, a unidade total do ser. Quando Buda se iluminou, a primeira coisa que ele disse foi: maravilha das maravilhas. Todos os seres sencientes têm a mesma natureza iluminada. O que isso implica é que, ao reverenciar o Buda com o Gachô, estamos também reverenciando a nós mesmos e a todos os seres. Neste estudo, vamos voltar nosso foco para a atenção plena, também conhecida por Mindfulness. Como costumamos fazer, iniciamos com Junen, as 10 recitações do Nembutsu. Namu Amidabha, 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 Namu Amidabutsu, Namu Amidabha. Ju, em japonês, é 10. Nen é Nembutsu. Significa 10 lembranças, 10 momentos de atenção plena. Refúgio no Buddhamida. Junen é uma maneira padrão de recitar o Nembutsu na prática diária e nos serviços memoriais da Jodoshu. Para conhecer melhor, precisa assistir às cerimônias do nosso monge Ueda ou do monge Milton, em São Paulo. Eles recitam bem. Eu estou tentando aprender, ok? Uma caligrafia de Thich Nhat Hanh nos convida: silencie e compreenda. Silencie, vá para dentro e compreenda. Permita-se compreender. Nosso estudo sobre atenção plena será pautado por 5 excelentes obras de reconhecidas autoridades. 4 deles fizeram parte de cursos que participei. O outro, O Poder do Agora, também é um livro de cabeceira. O Vipassana veio do retiro de 10 dias. O guia de meditação foi parte do curso de Psicologia Budista no Ciência Meditativa, com o Vitor Caruso e o Enio Burgos. O Milagre da Atenção Plena, do curso de Meditação Mindfulness original, também com Vitor Caruso.
A atenção plena, mindfulness, como encontrar a paz em um mundo frenético, foi do encontro Mindfulness, uma alquimia do século XXI, com o Dr. Carlos Harmat. O primeiro livro, A Arte de Viver, segundo Satya Narayan Goenka, a atenção plena inicia com Buda e a sua meditação para alcançar a iluminação. Essa meditação é uma postura de vida. Foi preservada por um grupo que hoje desenvolve um belo trabalho com cursos e grupos de Vipassana. O guia desses encontros, que acontecem em 30 países, é este livro que nos leva à sabedoria, segundo os passos ensinados por Goenka e, naturalmente, por Buda. Arte de Viver segundo Goenka. The Art of Living é a clássica introdução à meditação Vipassana, como ensinada por Satya Narayan Goenka. Sua preparação deu-se sob sua orientação e com sua aprovação. Este estudo completo inclui histórias contadas por Goenka-ji, uma forma carinhosa de chamá-lo, e ainda respostas às perguntas dos alunos, o que transmite uma impressão muito viva de seu ensinamento. A tradução para a língua portuguesa foi adaptada ao Brasil. Vipassana é uma palavra Pali que significa insight, a percepção que permite tomar consciência, enxergando as coisas como elas realmente são. Esta é a clássica introdução à meditação Vipassana, como ensinada por Goenka. Preparado sob sua orientação e com sua aprovação, para baixar o livro, acesse o link. Para comprar na Amazon, o e-book está por R$ 10,41. Goenka foi um rico comerciante de origem hindu e nascido na Birmânia, atual Mianmar. Goenka tinha uma enxaqueca terrível. Já havia tentado em vão curar-se com os mais famosos médicos da Europa, quando aprendeu a meditação Vipassana e curou-se. Este mestre birmanês sempre fugiu do estereótipo do guru oriental. Ele foi um líder religioso, mas abandonou tudo para dedicar-se e defendia que sua técnica Vipassana não estava vinculada a qualquer religião e não requeria rituais, somente prática e perseverança. Repito, prática e perseverança. O aprendizado do ensinamento se dá por mais de 8 horas diárias por 10 dias consecutivos, nos quais aperfeiçoa-se a meditação Anapana, baseada na respiração consciente, e a Vipassana, na observação das sensações corporais e mentais. Na foto maior, 2 bandeiras chamam a atenção. Sabem o que representam? A primeira delas, igual a que aparecia na foto do Goenka, é a bandeira budista, que foi desenhada em 1880 pelo Comitê de Colombo, no Sri Lanka. O coronel Henry Steele Olcott, um jornalista americano, fundador e primeiro presidente da Sociedade Teosófica, sugeriu posteriormente algumas alterações à bandeira aprovada, que acabariam por ser adotadas. Foi hasteada pela primeira vez em 1885 no Sri Lanka, como um símbolo de fé e paz. Aqui, a bandeira menor, na direita, é a bandeira do budismo japonês. Cada cor da bandeira significa algum aspecto de Buda. Por isso, em cada lugar, o ensinamento se adota uma composição diferente. A outra bandeira é a bandeira da Roda do Dharma, na foto maior, em um templo em Tampa, na Flórida.
uma narrativa de uma história tradicional do tempo do Buda, nas palavras de Goenkaji. É a história de Ramaniya Vihari, que consta no Theragatha, verso 45. Ramaniya Vihari era filho de um homem muito rico na cidade de Rajagaha. Cresceu cercado de todas as delícias que a fortuna material pode comprar. Quando atingiu a idade adulta, sucumbiu à intoxicação dos prazeres sensuais e começou a viver uma vida completa em indulgência. Um dia, soube que um funcionário público graduado havia sido severamente punido por conduta sexual inadequada. Uma vez que ele próprio estava habitualmente envolvido em tais ações incorretas, o jovem ficou com medo, extremamente agitado. Em busca da paz mental, este jovem infeliz chegou ao centro de meditação de Buda. Escutou o iluminado explicar o caminho da verdadeira felicidade e, inspirado pelo que escutara, decidiu abandonar o caminho da libertinagem para se tornar monge. Por intermédio do próprio Buda, recebeu a técnica de Vipassana e então abandonou o mundo para viver na solidão. Aplicou-se tenazmente, mas apesar de todos os seus esforços, não conseguia progredir em sua prática. Devido ao seu antigo padrão de hábito mental, sua mente continuava a rolar em fantasias sexuais e sempre que voltava a si, mergulhava em um pântano de culpa e de arrependimento. Chafurdando ou chorando, era incapaz de praticar Vipassana, ou seja, de observar a realidade objetivamente. Um dia, este jovem recluso estava sentado debaixo de uma árvore, à beira da estrada, sentindo-se desolado. Enquanto lá permanecia sentado, viu-se aproximar um carro de bois. A estrada era muito ruim, e em um trecho particularmente difícil, o boi chegou a tropeçar e cair. Cheio de amável solicitude, o condutor ajudou o animal a se reerguer, o soltou do cabresto, então alimentou-o com um pouco de feno, acariciou suas costas e o encilhou novamente ao carro. Com o encorajamento de seu dono, o boi ganhou novo fôlego e recomeçou a puxar o carro, agora com esforço renovado. Apesar dos obstáculos, conseguiu liberar o carro daquele trecho acidentado e seguiu adiante pela estrada. Tendo visto como o boi havia sido ajudado a transpor os obstáculos que enfrentava, este meditador, Ramaniya Vihari, entendeu que ele conseguiria transpor as suas dificuldades mentais. Trabalhando com entusiasmo renovado, meditou ardentemente e em pouco tempo alcançou a libertação, a completa libertação. O Theragatha o livro de onde saiu essa história, é frequentemente traduzido como Versos dos Monges Mais Velhos. É um texto budista de uma coleção de pequenos poemas em Pali, atribuídos a membros da Sangha budista primitiva. É classificado como parte do Khuddaka Nikaya, a coleção de livros menores do Sutra Pitaka. Isso é do século VI. O segundo livro, O Poder do Agora, um guia para a iluminação espiritual. A obra tem o poder de mostrar-nos, numa linguagem simples e clara, que o caminho, a verdade e a luz estão dentro de nós, e que recuperar o conhecimento do ser e manter-se nesse estado de sentir, perceber, é a iluminação. Eckhart Tolle é o pseudônimo de Ulrich Leonhard Tolle, um escritor e conferencista alemão, residente atualmente em Vancouver, no Canadá, conhecido como autor de best-sellers sobre iluminação espiritual. Seu livro mais conhecido é justamente esse, O Poder do Agora. Na última década, Eckhart
tornou-se um mestre de renome mundial. Uma grande alma com uma grande mensagem, uma mensagem que Cristo ensinou, uma mensagem que Buda ensinou. É possível alcançar aqui e agora um estado de iluminação. Para tanto, teremos de compreender o papel que desempenhamos na criação da nossa dor. É a nossa própria mente que causa todos os nossos problemas. Não são as outras pessoas, não é o mundo lá fora, é a nossa própria mente, com seu quase constante caudal de pensamentos, a pensar no passado, a preocupar-se com o futuro. Nós cometemos o grande erro de nos identificarmos com a nossa mente, de pensarmos que ela é quem nós somos, quando de fato somos seres de longe muito maiores do que ela. Eckhart Tolle mostra-nos repetidamente como entrarmos em comunicação com aquilo a que ele chama de o nosso ser. Esse livro pode ser baixado no link e pode ser comprado na Amazon, o e-book por R$ 20,61 e o livro físico R$ 27,90 mais o frete. Um pensamento de Tolle. Seja qual for o conteúdo do momento presente, aceite-o como se você o tivesse escolhido. Sempre trabalhe com ele e não contra ele. Torne-se o seu amigo e aliado, não o seu inimigo. Isso vai milagrosamente transformar toda a sua vida. Eckhart Tolle não está vinculado a qualquer religião, mas utiliza-se dos ensinamentos do Zen budismo, do sufismo, principalmente do poeta Rumi, do hinduísmo, o Advaita Vedanta, dos escritos de Mestre Eckhart e da Bíblia. Mestre Eckhart foi um frade dominicano, reconhecido por sua obra como teólogo e filósofo, e também por seu misticismo. Era formado e admirado na Universidade de Paris. Nosso terceiro livro, à esquerda a capa da primeira edição, já esgotada, é o livro que eu tenho, na direita a nova edição, que está à venda. Para comprar, R$ 60,00 o livro físico, mais frete, e o e-book tem na Amazon por R$ 14,00. E ele é da editora Bodhigaya. Este guia da prática da meditação desvenda o caminho da meditação conforme palmilhado por todos os mestres da humanidade. O ápice da evolução interior do ser humano está intimamente associada à constante consecução da prática da meditação. Nesse sentido, nas palavras dos grandes sábios budistas, ela é denominada a grande mãe dos Budas de todos os tempos. Temos a imagem do link da editora Bodhigaya, que publicou a obra. Enio Burgos, o autor dessa obra, atua como médico, tem formação em física, é compositor, orientador e praticante de meditação há mais de 20 anos. Dirige a Associação Meditar, no Rio Grande do Sul, é fundador da editora Bodhigaya, especializada em livros de budismo. Esse livro foi produzido por essa editora. É discípulo, tradutor e editor das principais obras de Thich Nhat Hanh no Brasil. É facilitador da Unipaz, onde leciona Medicina Interior, que é outro livro incrível de sua autoria. Ele faz uma visão medicina e espiritualidade, principalmente de budismo e saúde. Também é professor na ciência meditativa de Vitor Caruso, que é um ordenado leigo na Ordem Terceira.
E ali também leciona o curso de filosofia budista que eu tive a oportunidade de fazer com ele. É uma pessoa incrível, realmente inesquecível. Nosso quarto livro, O Milagre da Atenção Plena, de Thich Nhat Hanh, é um guia clássico de meditação pelo qual muitas gerações de leitores foram introduzidos na beleza de transformar a vida através da atenção plena. Uma característica do budismo vietnamita é a junção dos ensinamentos das tradições Theravada e Mahayana, característica do budismo vietnamita. Esta obra nasceu de uma longa carta que Thich escreveu em 1974 ao irmão Quang, com o intuito de encorajar os trabalhadores durante o tempo de obscuridade que viviam, a guerra, numa aldeia do sul do Vietnã. Thich é a forma de se dirigir a monges vietnamitas, e significa professor. O espírito da carta é direto e pessoal. Por isso, o livro fala direto a cada um de nós. No link abaixo é possível baixar o livro. Na ocasião que a carta foi escrita, o irmão Quang era membro da Escola da Juventude para o Serviço Social, que Thich havia criado na década de 1960 como uma expansão natural do budismo engajado. Esses alunos eram realmente comprometidos com ações do espírito compassivo. Depois de formados, eles usavam o treinamento recebido para responder às necessidades dos camponeses aprisionados na turbulência da guerra. Ajudavam na reconstrução de vilarejos bombardeados, no ensino das crianças, no estabelecimento de centros médicos e na organização de cooperativas agrícolas. Thich Nhat Hanh estava exilado na França, acusado de atrapalhar a guerra, justo ele, um pacifista, onde criou o mosteiro de Plum Village. Ele chegou a ser indicado ao Prêmio Nobel da Paz por Martin Luther King. Para comprar o livro, baixar o PDF, já dei a indicação, a Amazon, o e-book R$19,47 e no Submarino também está o mesmo preço, R$25,94 mais frete para o livro físico. No livro, Thich Nhat Hanh passa uma visão abrangente do budismo e também conta anedotas. Nesta obra, são destacadas as inspiradoras caligrafias do mestre, fotografias de suas viagens ao redor do mundo e um pós-fácil revisado com uma linha de tempo com a sua história pessoal. Em 2014, já com idade avançada, nasceu em 26, sofreu um AVC que fez com que entregasse a direção à monja irmã Chan Pap Dung, que conviveu com ele no início, veio com ele do Vietnã e que foi sempre o seu braço direito. Depois de 5 décadas aguardando, no ano passado, já com 92 anos, recebeu a permissão de regressar para que pudesse passar seus dias restantes em sua terra natal, vivendo no templo de origem, segundo seu desejo. Plum Village é um lugar muito bonito, ainda não pude estar lá, amigos já foram. É uma região rural, é muito frio lá, e os monges cuidam de 1000 ameixeiras
que eles mesmos plantaram e que é o que garante, digamos, a subsistência básica da comunidade. Nesta obra, o mestre Zen Thich Nhat Hanh oferece exercícios práticos que possibilitam o aprendizado de habilidades da atenção plena, desde como lavar pratos até atender o telefone e descascar uma laranja. O autor nos lembra que cada momento contém dentro de si uma oportunidade de trabalharmos na direção de uma autocompreensão e tranquilidade maiores. O Seixo, o 4º capítulo do livro, traz ensinamentos importantes. Vale conhecer, mesmo que num resumo oral, que farei agora, ainda que não seja tão breve, então peço a paciência de todos, são algumas páginas, e quem não puder acompanhar, por favor solicite o texto do capítulo. Eu posso distribuir depois, ok? Nesse momento, eu estou considerando importante que a gente, nessa linha de raciocínio, na compreensão dos livros que nos serão guias, a gente entenda um pouquinho do que ele diz nesse 4º capítulo, o Seixo. Iniciamos na página 53 e vamos até a página 57. É o primeiro título. Por que você deve meditar? Em primeiro lugar, porque cada um de nós precisa descansar plenamente. Até mesmo uma noite de sono não nos deixa totalmente descansados. Ficamos nos torcendo e nos virando, com os músculos do rosto tensos, sonhando o tempo todo e dificilmente descansamos. Tampouco deitar-se significa descanso, se você ainda ficar inquieto, se virando de um lado para o outro. Deitado de costas, com os braços e pernas alongados, mas não rígidos, com a cabeça sem estar apoiada num travesseiro, esta é uma boa postura para você observar a respiração e relaxar todos os músculos. Mas desse modo, também é fácil cair no sono. Deitado, você não consegue avançar na meditação, tanto quanto consegue sentado. É possível experimentar repouso total numa postura sentada e, por sua vez, progredir mais profundamente na meditação para resolver as preocupações e infortúnios que nos entristecem e bloqueiam a nossa consciência. Das meditações que monge Thich Nhat Hanh ensina, muita gente não se sente confortável nas posições tradicionais, lótus, meio lótus, birmanesa. Então ele também oferece uma postura que é um pouco mais fácil, que é um modo japonês de sentar-se, o Seiza, com os joelhos dobrados e sentado sobre as duas pernas, como fazemos no Jodoshu. Colocando uma almofada entre os pés, é possível sentar-se desse modo durante mais de 1h30. Mesmo assim, qualquer um pode aprender a sentar na posição de meio lótus, embora no início isso possa parecer um pouco doloroso de algum modo. Mas depois de algumas semanas de prática, a postura vai se tornando cada vez mais relativamente confortável. No período inicial, quando a dor pode incomodar, alterne a posição das pernas ou mude para outra postura sentada. Se a pessoa se senta na posição de lótus ou meio lótus, é necessário sentar-se sobre uma almofada para que os joelhos toquem o chão.
Os 3 pontos de contato com o chão dessa postura fazem com que esta esteja muito confortável. Ela é uma posição estável. Agora, comece a seguir sua respiração e relaxar todos os seus músculos. Concentre-se em manter sua coluna ereta e seguir sua respiração. No mais, relaxe. Solte tudo. Se quiser relaxar os músculos faciais tensos de preocupação, permita que um ar sorridente brote em sua face. Logo que um esboço de sorriso surge, todos os músculos do rosto começam a relaxar. Quanto mais o ar sorridente for mantido, tanto melhor. É o mesmo sorriso que se vê no rosto de Buda. Deixe tudo para lá. Seja como as plantas aquáticas que fluem na correnteza, mas permanecem imóveis por baixo da superfície da água do leito do rio. Não se prenda a nada, exceto a sua respiração e o ar sorridente. Para os iniciantes, o melhor é meditar sentado não mais do que 20 ou 30 minutos. Durante esse tempo, você pode logo obter o descanso total. A técnica para conseguir esse descanso se apoia em 2 coisas: observar a respiração e abrir mão de tudo o mais. Relaxe cada músculo do seu corpo. Depois de 15 minutos, aproximadamente, é possível alcançar uma tranquilidade profunda, cheia de paz interior e de alegria. Mantenha essa paz e tranquilidade. Tem gente que vê meditação como um trabalho árduo e quer que o tempo passe logo para descansar em seguida. Pessoas assim ainda não sabem como sentar-se. Se você sentar corretamente, poderá encontrar, ali mesmo na postura sentada, o relaxamento total e a paz. Geralmente ajuda a meditar na imagem de um seixo sendo jogado dentro de um rio. Como é que a imagem de um seixo pode ajudar alguém? Sente-se em qualquer posição que seja mais adequada para você, com as costas eretas e um ar sorridente no rosto. Respire lenta e profundamente, seguindo cada respiração, tornando-se uno com a respiração. Em seguida, deixe tudo para lá. Imagine-se como um seixo que foi jogado num rio. O seixo afunda na água sem esforço e chega ao chão, o ponto de descanso perfeito. Você é como um seixo que permitiu-se cair no rio, deixando tudo para lá. No centro do seu ser está a sua respiração. Você não precisa saber o tempo que leva antes de alcançar o ponto de descanso total na cama de areia fina debaixo da água. Quando você se sentir descansado como um seixo que alcançou o leito do rio, este é o ponto em que você começa a encontrar o seu próprio repouso. Você deixa de ser puxado ou empurrado pelas coisas. Se você não consegue encontrar paz e alegria nesses momentos, sentado em meditação, então o próprio futuro irá somente fluir como um rio. Você não será capaz de detê-lo e tampouco será capaz de viver o futuro quando ele se tornar presente. Paz e alegria são paz e alegria possíveis aqui, neste momento, sentado em meditação. Se você não consegue encontrá-las neste momento, não as encontrará em nenhum outro lugar. Não corra atrás dos pensamentos como uma sombra que persegue os seus objetos. Não corra atrás dos seus pensamentos. Encontre paz e alegria neste exato momento. Este momento é seu. Este lugar onde você está sentado é o seu próprio lugar. É aqui, neste lugar e neste exato momento, que você pode se tornar iluminado. Você não precisa se sentar sobre uma árvore especial numa terra distante.
Pratique desse modo por alguns meses e você vai começar a experimentar um deleite profundo e renovador. Sua facilidade de permanecer sentado depende do quanto você pratica diariamente a atenção plena, se muito ou pouco, e depende também da regularidade com que você se senta para meditar. Sempre que possível, reúna os amigos ou parentes e organize uma hora para sentar-se em meditação. Claro, isso após a quarentena. Quem quiser, poderá vir sentar por meia hora ou mesmo uma hora inteira. O segundo tópico começa na página 57, vai até a 92. Atender a mente com consciência. O relaxamento é o único objetivo da meditação? É fato. O objetivo da meditação é muito mais profundo do que isso. Embora o relaxamento seja um ponto de partida necessário, uma vez que a pessoa tenha experimentado o relaxamento, é possível realizar um coração tranquilo e uma mente clara. Tornar reais um coração tranquilo e uma mente clara significa ter avançado no caminho da meditação. É claro que para termos domínio de nossas mentes e acalmar nossos pensamentos, temos que praticar também atendendo conscientemente os sentimentos e as percepções. Para dominar a mente, você deve praticar a atenção plena da mente. Você tem que saber observar e reconhecer a presença de cada um dos sentimentos e pensamentos no momento em que eles surgem. O mestre Zen Pontier escreveu: se o praticante conhecer de forma translúcida a própria mente, alcançará resultados com pouco esforço. Mas se não souber coisa alguma sobre sua própria mente, todo esforço despendido será desperdiçado. Se quiser conhecer a própria mente, só há um jeito. Observe e reconheça tudo sobre ela. Isso deve ser feito o tempo todo, no dia a dia, e não menos do que durante a hora dedicada à meditação, naturalmente. Durante a meditação, vários sentimentos e pensamentos podem surgir. Se você não pratica a atenção plena da respiração, esses pensamentos vão logo lhe seduzir e afastar da atenção plena. Mas a respiração não é apenas um meio pelo qual você afugenta esses pensamentos e sentimentos. Respirar continua sendo o veículo que une corpo e mente e abre o portão para a sabedoria. Quando um sentimento ou pensamento surgem, sua intenção não deve ser afugentá-los. Mesmo que ao continuar concentrado na respiração, o sentimento e o pensamento passem naturalmente pela mente. A intenção não é a de afugentá-los, odiá-los, preocupar-se com eles ou ficar aterrorizado por eles. Então, o que exatamente você deve fazer com relação a esses sentimentos e pensamentos? Simplesmente reconheça a presença deles. Por exemplo, quando um pensamento de tristeza surgir, reconheça-o imediatamente. Um sentimento de tristeza acabou de surgir em mim. Se o sentimento de tristeza continuar, continue reconhecendo. Um sentimento de tristeza continua em mim. Se houver um pensamento do tipo, é tarde, mas os vizinhos certamente estão fazendo muito barulho, reconheça que esse pensamento surgiu. Se o pensamento continuar existindo, continue reconhecendo. Se surgir um sentimento diferente ou um pensamento diferente, reconheça-os da mesma maneira. O ponto fundamental é impedir que qualquer sentimento ou pensamento surjam sem serem reconhecidos com a atenção plena. Seja como um vigilante do palácio, que está consciente de todo o rosto que atravessa pelo corredor da frente. Se não houver sentimentos ou pensamentos presentes, então reconheça a ausência de sentimentos e pensamentos no presente. Praticar desse modo significa tornar-se consciente dos seus sentimentos e pensamentos. Você logo irá tomar posse da sua mente.
É possível juntar os métodos de atenção plena da respiração com a dos sentimentos e pensamentos. O terceiro tópico, página 59 a 63, o guarda ou a sombra do macaco. Enquanto pratica a atenção plena, não fique dominado pela distinção entre o bem e o mal, criando desse modo uma batalha dentro de si mesmo. Toda vez que surgir um pensamento saudável, reconheça-o. Um pensamento saudável acabou de surgir. E se surgir um pensamento prejudicial, reconheça também. Um pensamento prejudicial acabou de surgir. Não permaneça nele, nem tente se livrar dele, independentemente do quanto você desgosta ou gosta dele. Basta reconhecê-lo. Se você E quando você tiver alcançado tamanha consciência, não haverá mais o que temer. Quando Tai menciona o guarda ou o vigilante no portão imperial, talvez você tenha imaginado um corredor frontal com duas portas, uma de entrada e outra de saída, com a sua mente sendo o guarda. Qualquer sentimento ou pensamento que entram, você está consciente da entrada deles, e quando vão embora, você está consciente de que foram embora. Mas tem uma falha nessa imagem. Ela sugere que aqueles que entram e saem pelo corredor são diferentes do guarda. De fato, nossos pensamentos e sentimentos somos nós mesmos. Eles são parte de nós. Há uma tentação de os considerarmos, ou ao menos alguns deles, como sendo uma força inimiga tentando perturbar a concentração e compreensão da nossa mente. Mas na realidade, quando estamos raivosos, nós somos a própria raiva. Quando estamos felizes, nós somos a felicidade. Quando temos certos pensamentos, nós somos aqueles pensamentos. Nós somos ambos, o guarda e o visitante, simultaneamente. Somos ambos, a mente e o observador da mente. Portanto, afugentar ou permanecer em qualquer pensamento não é a coisa mais importante. O mais importante é estar consciente do pensamento. Esta observação não é uma objetificação da mente. Ela não estabelece uma distinção entre sujeito e objeto. Mente não se agarra à mente. Mente não tenta livrar-se da mente. A mente só consegue observar a si mesma. Essa observação não é uma observação de algum tipo de objeto externo, independente do observador. Lembre-se do mestre Zen Ba-Na, que perguntou: qual é o som de uma mão batendo palmas? Ou tome como exemplo o sabor que a língua experimenta. O que separa o sabor da papila gustativa? A mente experimenta a si mesma diretamente dentro de si. Isso tem uma importância especial, e por isso, no Sutra da Atenção Plena, Buda sempre usa a frase: consciência do sentimento no sentimento, consciência da mente na mente. Inevitável, nós vamos sempre ouvir falar de sutras, porque é onde estão os ensinamentos básicos. Então, cada vez estudaremos um pouquinho mais sutras. Consciência do sentimento no sentimento é ter consciência do sentimento diretamente no momento em que se experimenta o sentimento. E certamente não é a contemplação de alguma imagem de sentimento criada para dar ao sentimento uma existência objetiva, própria, separada, fora da pessoa. Palavras descritivas fazem a frase soar como um enigma ou paradoxo, ou um trocadilho linguístico. Ter consciência do sentimento no sentimento significa que a mente está consciente de estar dando atenção à mente. Na objetividade do método científico, o observador examina algo exterior a ele. Mas este não é o método da meditação.
Portanto, a imagem do guarda e do visitante não ilustra adequadamente o método de aprender a mente com consciência, mas ajuda a compreender. A mente é como um macaco pulando de galho em galho através da floresta, diz o Sutra da Atenção Plena. Para não perdermos de vista o macaco, devido a algum movimento súbito, devemos observá-lo constantemente e até mesmo ser uno com ele. Mente contemplando mente é como o objeto e a sua sombra. O objeto não pode se livrar da sombra. Os dois são um. Onde quer que ele vá, a mente continua numa armadura mental. O Sutra às vezes usa a expressão amarrar o macaco ao se referir à tomada de posse da mente. Mas a imagem do macaco é apenas uma forma de expressão. Quando a mente está consciente de si mesma, de maneira direta e contínua, deixará de ser como um macaco. Não existem duas mentes, uma que pula de galho em galho e outra que persegue um macaco para amarrá-lo com uma corda. A pessoa que pratica a meditação geralmente espera compreender sua própria natureza a fim de despertar. Mas se estiver apenas começando, não espere até compreender sua própria natureza. Melhor ainda, não espere por coisa alguma. Mais especificamente, não espere ver Buda ou qualquer versão da realidade suprema quando estiver sentado em meditação. Nos primeiros 6 meses, tente apenas desenvolver o seu poder de concentração para criar uma tranquilidade interna e alegria serena. Você vai varrer a ansiedade, vai desfrutar do descanso e acalmar a mente. Você ficará revigorado e obterá uma visão mais clara e mais ampla das coisas, e aprofundará e fortalecerá o amor dentro de si. Você será capaz de responder de uma forma mais proveitosa a todos à sua volta. Sentar em meditação nutre o seu espírito e nutre o seu corpo também. Através da prática de sentar em meditação, nosso corpo entra em harmonia, sente-se mais leve e mais em paz. O caminho desde observar a mente até compreender sua própria natureza não será muito árduo. Quando você for capaz de silenciar sua mente, quando os seus sentimentos e pensamentos não mais lhe perturbarem, nesse momento sua mente começará a habitar a mente. Sua mente se apossará da mente de uma forma direta e inconcebível, que não mais diferencia entre sujeito e objeto. Ao beber uma xícara de chá, a aparente distinção entre aquele que bebe e o chá sendo bebido se evapora. Beber uma xícara de chá se torna uma experiência direta e inconcebível, em que a distinção entre sujeito e objeto deixa de existir. Mente dispersa também é mente, tal como as ondas que encrespam água também são água. Quando a mente se apossa da mente, a mente deludida se torna uma mente verdadeira. A mente verdadeira é o nosso verdadeiro eu. É Buda, a pura unidade que não pode ser separada pelas divisões ilusórias de eus separados, criados pelos conceitos e pela linguagem. Lembram da caligrafia com que abrimos este módulo? Silencie, vá para dentro e compreenda. Permita-se compreender. Atenção plena, mindfulness. O caminho da compreensão. Nossa jornada para entender, assimilar e praticar a atenção plena começa com a adoção dessas 5 diretrizes. Método e comprometimento. Escolhemos um método, estamos nos comprometendo. Técnica e práticas para o dia a dia.
Vamos avançando, conhecendo técnicas e praticando. Visão histórica, contemporânea e filosófica do budismo. Importantíssimo para que a gente possa entender todo o contexto. Efeitos psicossomáticos, cognição, afetividade, saúde física e mental. Também olharemos para isso. A espiritualidade e o sistema psíquico. Jung trouxe algumas boas colaborações no entendimento da própria espiritualidade. Eu tive a oportunidade de fazer um curso de pós-graduação em psicologia analítica e religião oriental e ocidental, daí a maior admiração por Jung. Ok, Freud nos diz: a principal tarefa de uma existência é compreender a própria mente. Freud entendeu pelo menos a metade, viu as pulsões e a sexualidade. Jung foi adiante, entendeu que não era a sexualidade, mas o amor. Daí a espiritualidade em sua obra. Alguns pensamentos dele: sua visão se tornará clara somente quando você olhar para dentro do seu coração. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, acorda. E ainda: onde reina o amor, não há vontade de poder. E onde domina o poder, falta o amor. Um é a sombra do outro. Carl Gustav Jung, 1875-1961, foi um psiquiatra e psicoterapeuta suíço que criou e fundou a psicologia analítica. Atenção plena, mindfulness, o suporte à compreensão. Gratidão aos autores desses livros. Nossos 5 instrumentos de orientação, ou 5 diretrizes, 5 instrumentos de orientação mais 5 diretrizes. Lembra o significado de Ju? 10? De Junen? Então, 5 diretrizes e 5 livros. Nossa caminhada para entender, assimilar e praticar a atenção plena começa com a adoção desses guias. Meditação Vipassana, vimos um pouco. O Poder de Agora, também. O Guia da Meditação e Atenção Plena, idem. O Milagre da Atenção Plena, estamos vendo agora. Esse é o livro que adotamos para fazer a nossa jornada. Ele contém a ideia de uma prática em 8 passos. Vamos a isso. Este livro será o nosso guia para trabalhar. Mark Williams e Danny Penman propõem um método com um programa de 8 semanas, que é acompanhado de um CD com gravações que orientam as práticas. O link permite que se baixe esse livro. Ele também pode ser comprado na Sextante, no site da Sextante, por R$ 29,90 o e-book, R$ 39,90 mais frete o livro físico. O livro está disponibilizado na web e as faixas foram transcritas em MP3 e eu vou fornecer essas faixas. Mark Williams é professor de psicologia clínica na Universidade de Oxford. Foi um dos criadores da terapia cognitiva baseada em atenção plena e é um dos autores de The Mindful Way Through Depression. É um dos mais importantes pesquisadores do mundo no campo da atenção plena e foi pioneiro no estudo e na divulgação de seus conceitos. Junto com John Tisdale e Zindel Segal, criou a terapia cognitiva com base na atenção plena. Fundou o Center for Mindfulness Research and Practice na Universidade de Bongodo e Oxford Mindfulness Center,
ambos de pesquisas de vanguarda do uso de intervenções clínicas com base nas técnicas da atenção plena. Dan Penman é PhD em bioquímica, articulista e comentarista, portanto um jornalista do Daily Mail, e já trabalhou para o jornal The Independent e para a BBC. Outra figura importante nesse contexto é Jon Kabat-Zinn, que assina o prefácio. É professor e pesquisador da medicina da Faculdade de Medicina da Universidade de Massachusetts. A partir de sua obra, se originou a MBCT, Mindfulness Based Cognitive Therapy, que foi desenvolvida por Mark William, John Tisdale, da Universidade de Cambridge, e Zindel Segal, da Universidade de Toronto. Mãos à obra? Mente na mente? Uma boa notícia. Quem quiser consegue cumprir o programa proposto. Outra notícia, melhor ainda, é que ninguém pode fazer isso por você. Ninguém vai fazer isso por você. Afinal, só você tem o poder de se fazer crescer. A proposição de estudo. Fazemos a leitura dos capítulos introdutórios do livro. O texto que eu li é de outro livro. Fazemos a leitura do capítulo 4, apresentação do programa de 8 semanas, e a leitura e prática do capítulo 5, que é a primeira semana do programa, que nos leva a acordar para o piloto automático. No link, a possibilidade de baixar esse livro também. O prefácio tem 2 páginas e pouco. Da página 10 à página 53 temos os 3 capítulos iniciais. Da página 54 a 61, a exposição do programa. Da 62 a 79, o capítulo 5, semana 1. Sem leitura, sem crescimento, ok? O terceiro módulo, programado para maio, está agendado para a primeira terça de maio, dia 5, com a parte A3, ensinamentos. Dia 12, a parte B3, práticas do caminho. E no dia 19, a parte C3, voltaremos a este tema. Atenção plena, com tempo suficiente para as leituras e as práticas. Que cada um faça no seu ritmo, lembrando que é um sistema evolutivo. Sem a primeira semana, a segunda já fica comprometida e todas as outras também. Estarei à disposição para dúvidas e informações. Pensamento de uma monja consagrada da escola Kagyu do budismo tibetano. Por que atenção plena? Se não estivéssemos presentes apenas de vez em quando, não teria importância. Mas o fato é que não estamos presentes na maior parte da nossa vida. Jitsuma Tenzin Palmo. Ela é nascida no num condado no sul da Inglaterra, em 1943. É autora, professora e fundadora do convento Dongyu Gatsal Ling, em Himachal Pradesh, na Índia. Ela é bastante conhecida por ser uma das poucas yoginis ocidentais treinadas no Oriente. Após ter passado 12 anos vivendo em uma caverna no Himalaia, sendo 3 deles em retiro de meditação. Então vamos encerrando nosso arigatô, muito obrigado, e a dedicação. Que todos os seres sencientes possam ser beneficiados pela nossa dedicação ao estudo e à prática da meditação e da mente atenta, mindfulness. Possam todos os seres ser felizes e encontrar
a paz. Muito, muito obrigado.